O que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. Estas palavras, proferidas por um homem que virou o mundo de ponta cabeça, guardam um mistério profundo, uma semente de revolução que germina onde menos se espera. O que faria você abandonar o brilho da fortuna, as promessas de poder e o aplauso incessante da multidão, para seguir um chamado que parecia pura loucura? Imagine-se no limiar de tudo o que conhecia, à beira de uma transformação tão radical que reescreveria não apenas sua vida, mas a história de milhões. Esta é a história de um santo, que recebeu um convite íntimo, ao conhecimento e à vivência da devoção a Cristo, à Igreja e aos irmãos. Vamos desvendar as camadas de um homem que em sua fragilidade e entrega total, se tornou um farol de esperança. Você irá descobrir que São Francisco de Assis é a promessa de uma revelação profunda, sobre a verdadeira liberdade. No coração da Úmbria, aninhada entre colinas verdejantes, a cidade de Assis era um palco de transições no século XII. Era ali que o jovem Giovanni Bernardoni, mais tarde conhecido como Francisco, nasceu entre 1181 e 1182. Filho de Pedro Bernardoni, um mercador de tecidos tão rico quanto ambicioso, e de Pica, uma dama provençal de alma nobre. Francisco cresceu em meio ao luxo e à promessa de um futuro grandioso. No burburinho na casa Bernardoni. Sedas finas, especiarias exóticas, o cheiro de sucesso impregnando cada cômodo. Francisco, batizado como João, logo teve seu nome mudado pelo pai, em uma homenagem à França, terra de seus negócios e da nobreza. Francisco, chamaria ele. Desde cedo, a cultura francesa, as canções dos trovadores e o ideal de cavalaria permeavam sua mente. O primeiro biógrafo, Tomás de Celano, observaria que ele o cantava na doce língua dos trovadores da cavaleiresca Provença ou quando feliz. Mas a herança mais profunda veio de sua mãe, Pica, a doçura, a firmeza na fé e um amor incondicional que seria a base para a revolução que ele, sem saber, viria a iniciar. Contudo, na juventude, essas sementes ainda estavam adormecidas sob a camada de um hedonismo desmedido. Francisco era a alma da festa em Assis. Liderava os jovens em banquetes, noites regadas a vinho e serenatas às damas. Tinha dinheiro em abundância e o esbanjava sem pudor. O pai, ocupado com o comércio, parecia aprovar a vivacidade do filho, vendo nele talvez um espelho de sua própria ambição, embora direcionada para os prazeres mundanos. Os negócios não interessavam, os estudos, menos ainda. Sua paixão era a diversão, a fama, o reconhecimento. A Europa, no entanto, era um caldeirão de conflitos. O sistema feudal cedia espaço ao burguês. Cidades-estado como Assis lutavam por sua autonomia, e a rivalidade entre o imperador e o papa dividia reinos. Francisco, seduzido pelo ideal cavaleiresco da época, sonhava com glória nos campos de batalha. Queria um título de nobreza, que o tirasse da baixa condição de comerciante para a honra de um cavaleiro. Em 1202, impulsionado por seu pai, partiu para a guerra contra a vizinha Perugia. Um sonho de aventura, de heroísmo. Mas a realidade se impôs. Em uma tarde gélida, Francisco foi capturado. Meses de cativeiro em Perugia se seguiram, um tormento para uma alma tão livre. O confinamento era um golpe brutal em sua natureza expansiva. Como quereis que eu fique triste, sabendo que grandes coisas me esperam? O mundo inteiro ainda falará de mim. Essa frase, dita na escuridão da prisão, revela o Francisco que ainda não conhecia a Deus, mas já trazia em si a chama de algo maior. A ambição mundana não o abandonara, mas a semente da inquietude já começava a germinar. A experiência do cárcere e uma doença debilitante, contraída ali, o transformaram. Ele retornou a Assis, mas o brilho em seus olhos já não era o mesmo. A alegria das festas parecia oca, os prazeres, fúteis. Uma estranha melancolia o envolvia, um vazio que nem mesmo o dinheiro ou a companhia dos amigos conseguiam preencher. Entre 1202 e 1205, Francisco era um jovem em crise existencial. A doença física era apenas um reflexo de uma enfermidade da alma. Ele buscava um rumo, um sentido. A inquietação o dominava. Não sabia onde chegaria, mas sentia que um futuro desconhecido o chamava. Foi nesse vazio que Deus começou a tecer seus planos. Ainda sonhava com a cavalaria,
com a honra militar, e em 1205, atendeu a um novo chamado para a guerra, desta vez em auxílio ao Papa Inocêncio III. Mas o Senhor tinha outros campos de batalha para ele. No caminho, em Spoleto, uma febre avassaladora o forçou a parar. Deitado em seu leito, em meio ao delírio, uma voz interior irrompeu no silêncio de sua alma. Não era a voz dos trovadores, nem dos comerciantes, mas de uma autoridade que transcende o tempo. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Um silêncio quebrou a linearidade de sua vida. Uma pergunta que ecoaria em cada fibra de seu ser. Quem ele estava servindo de verdade? O mundo? A si mesmo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis, e ali te será revelado. O retorno a Assis foi um desafio. Enfrentou o desprezo dos vizinhos, e pior, a cólera de seu pai, que via seus planos de nobreza desfeitos. Mas Francisco já não podia retroceder. A busca por Deus, ainda que inconsciente, havia começado. Sua inquietação o levava a lugares solitários, à oração e à meditação. Em 1205, viajou a Roma, à tumba de São Pedro. Ali, em um gesto de impulsividade e generosidade, lançou um punhado de moedas de ouro, indignado com a pouca dignidade do local. E, num ato ainda mais radical, trocou suas vestes luxuosas pelas de um mendigo. Era um primeiro passo, uma experiência na pobreza que o libertaria de seu passado. Mas o verdadeiro ponto de virada viria em 1206. Cavalgando pelas campinas de Assis, ele avistou um leproso. A imagem era repugnante, despertava-lhe nojo. Seu corpo e alma se revoltavam. Mas, impulsionado por uma força que vinha de dentro, e que ele começava a reconhecer como divina, desceu do cavalo. E ali, naquele instante de superação, num ato que desafiava toda a sua natureza anterior, colocou dinheiro nas mãos do leproso e o beijou. Um beijo de amor, de acolhimento, de redenção. O que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse instante, pude afastar-me do mundo e entregar-me inteiramente a Deus. A partir daquele momento, Francisco começou a visitar os doentes nos hospitais, a servir os mais necessitados, a dar tudo o que tinha. O beijo no leproso foi o divisor de águas, a porta de entrada para a verdadeira vocação. E a providência divina continuaria a guiar seus passos. Pouco depois, entrou para rezar na pequena e dilapidada capela de São Damião. Ali, diante de um crucifixo bizantino, ajoelhado em profunda oração, ouviu a mesma voz que o chamara em Spoleto. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. A princípio, a mensagem foi interpretada literalmente. Francisco, com a simplicidade de quem busca obedecer, vendeu tecidos do pai e ofereceu o dinheiro ao sacerdote de São Damião, prometendo também seu trabalho braçal para restaurar as pedras da capela. A atitude de Francisco era demais para seu pai, Pedro Bernardone. O prejuízo financeiro, a vergonha pública de um filho mendigando, a loucura de abandonar o comércio pela fé. A cólera de Bernardone explodiu. Ele trancou Francisco em um cubículo escuro, tentando forçá-lo a desistir. Mas o coração de Francisco já estava cativado por um amor maior. Sua mãe, Pica, movida pela compaixão e talvez pressentindo a santidade do filho, o libertou. Em 1206, Pedro Bernardone levou Francisco perante o bispo Guido. Era um julgamento público, na Praça de Assis. O pai exigia que Francisco devolvesse tudo o que havia recebido dele. E ali, naquele palco improvisado, sob os olhos curiosos e julgadores da multidão, Francisco deu o passo mais radical de sua vida. Até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste. E então, em um gesto que chocou a todos, despojou-se de cada peça de roupa, de todo o dinheiro, jogando-os aos pés de seu pai. Ficou nu, completamente vulnerável, mas livre. O bispo Guido, comovido, cobriu-o com seu manto, acolhendo-o como filho da igreja. Era o casamento simbólico de Francisco com a senhora pobreza, a renúncia completa ao mundo para abraçar a providência divina.
A partir daquele instante, cantando, sou o arauto do grande rei, Jesus Cristo. Francisco afastou-se para sempre de sua antiga vida, de sua família e de seus amigos. Começou a dedicar-se integralmente ao serviço dos leprosos, limpando suas feridas, consolando suas dores. E continuou a reconstruir capelas e oratórios arruinados ao redor de Assis, mendigando pedras e a comida para sobreviver. Muitos o zombavam, chamavam-no de louco. Crianças o escarneciam. Mas no fundo, alguns começavam a enxergar nele algo diferente, um brilho que não era deste mundo. Ele sentia o peso da tentação de desistir, a dor da rejeição, mas sua fé incipiente o sustentava. A história de Francisco é um espelho para as nossas próprias jornadas de fé. Quantas vezes somos chamados a abandonar o que nos pesa, a abrir mão de nossas próprias ambições para seguir a voz de Deus? Se esta narrativa toca seu coração, se você busca inspiração para sua própria caminhada, considere se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos continuar desvendando as riquezas da nossa fé. Francisco retirou-se para uma pequena capela, a Porciúncula, que se tornaria o berço da ordem franciscana. Ali, enquanto finalizava a restauração da última igrejinha, Santa Maria dos Anjos, ele se perguntava: o que mais Deus espera de mim? Ele ainda não compreendia que a igreja em ruínas não era apenas de pedra, mas a própria Igreja de Cristo, enfraquecida por divisões, heresias e pelo apego de seus líderes às riquezas. O ano era 1209. E Deus, em sua infinita sabedoria, revelaria o próximo passo de forma inequívoca. Durante uma missa na Porciúncula, Francisco ouviu a leitura do Evangelho de Lucas, onde Jesus instrui seus apóstolos sobre como deveriam caminhar, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. É isso precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o coração. Aquelas palavras ressoaram em seu coração como um raio de luz, uma clareza que dissipava toda a incerteza. Sem hesitar, ele tirou as sandálias, o cinto, ficando apenas com uma túnica. Ali, ele compreendeu. Sua regra de vida seria a pura e simples letra do Evangelho. Não buscaria atalhos, interpretações convenientes. A partir daquele dia, ele repetiria para si e para seus futuros companheiros: nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco começou a pregar, não com a intenção de fundar uma nova ordem, mas de compartilhar a verdade que o incendiara. Ele queria apenas viver sua vida austera e evangelizar. Mas a chama da fé é contagiante. O primeiro a se juntar a ele foi Bernardo de Quintaval, um rico homem de Assis, que, intrigado pela vida de Francisco, decidiu investigá-lo. Após diversas conversas, Bernardo se convenceu e perguntou: o que devo fazer para seguir-te? Francisco, como sempre, buscou a resposta no Evangelho. Na manhã seguinte, em uma celebração, acompanhados por Pedro de Catânia, um doutor em direito, eles abriram o livro santo por 3 vezes. As passagens foram claras. Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem e segue-me. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Francisco disse: isto é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco. Naquele instante, a luz brilhou sobre o caminho de Francisco e de seus companheiros. Em 24 de fevereiro de 1208, nascia a Fraternidade dos Irmãos Menores. Bernardo de Quintaval vendeu todos os seus bens e os repartiu entre os pobres, dando o exemplo. Outros se uniram, entre eles o sacerdote Silvestre, que se tornou o primeiro sacerdote da ordem franciscana, e o humilde lavrador Gil, mais tarde São Gil. Formaram um grupo de mendicantes voluntários, vivendo do trabalho, da oração, do canto e da pregação. Sua forma de vida, tão radicalmente fiel ao Evangelho, encantava o povo. A semente do carisma franciscano estava lançada. Em 1209, com 12 membros, Francisco e seus irmãos partiram para Roma. Uma comitiva de mendigos maltrapilhos, desconhecidos, buscando a aprovação do poderoso Papa Inocêncio III. Parecia uma missão impossível. Mas Francisco confiava. Ele sabia que era o próprio Cristo quem o conduzia.
Por providência divina, o bispo Guido de Assis, que o acolhera sob seu manto, estava em Roma e intercedeu por eles. O Papa Inocêncio III, um homem severo e astuto, aceitou recebê-los. E o que viu o impressionou. A clareza e a firmeza do propósito de Francisco, sua convicção absoluta, tocaram o coração do pontífice. Inocêncio III teve um sonho. Viu a Basílica de Latrão, a igreja mãe de todas as igrejas do mundo, ameaçando ruir. E em seu sonho, um pequeno homem, humilde e simples, amparava as colunas, impedindo seu desabamento. Ao ver Francisco, o Papa reconheceu nele o homem de seu sonho. O Papa compreendeu. Era Deus que inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo renovação à Igreja. Em 1209, concedeu aprovação verbal à regra franciscana, autorizando os irmãos menores a pregar dentro e fora das igrejas. A regra seria confirmada oficialmente em 1223, por Honório III. A Igreja, de fato, precisava ser reconstruída, não apenas com pedras, mas com a vivência autêntica da fé e do amor. A santidade de Francisco atraiu muitos corações sedentos de Deus. Entre eles, uma jovem nobre de Assis, Clara de Favarone. Em 1212, na noite de Ramos, Clara, de 17 anos, fugiu de casa e foi recebida por Francisco na Porciúncula. Ali, sob a orientação do santo, daria início à segunda ordem franciscana, as pobres damas, mais tarde conhecidas como clarissas. Depois, Francisco fundaria a terceira ordem para leigos, permitindo que casados e pessoas que não podiam deixar o mundo vivessem o carisma franciscano em suas casas. A ordem crescia, espalhando-se. Francisco, para garantir a organização, entregou o governo da ordem a Frei Pedro Catani em 1220. Seu amor pela criação e por toda a humanidade o levou, em 1219, a uma viagem extraordinária ao Egito, onde teve uma célebre entrevista com o sultão Melecamel. Ali, entre muçulmanos, pregou a paz e a fraternidade, mostrando que a fé pode ser uma ponte, e não um muro. Sua vida era um testemunho da universalidade do amor de Deus. A vida de Francisco foi um hino de louvor constante ao Criador. Seu amor universalista, que abrangia toda a criação, simbolizava um retorno à inocência original do Éden. Ele era conhecido por sua proximidade com a natureza, por falar com os animais, por ver em cada criatura um irmão. Seus milagres, suas profecias, eram apenas frutos de uma alma totalmente entregue a Deus. Ele dizia que sua alegria vinha da pureza do coração e da constância na oração. O amor ardente por Cristo levou Francisco a um dos maiores mistérios de sua vida. Em 1223, no Natal, em Grexio, ele encenou o primeiro presépio vivo, para que o povo pudesse sentir a humildade do nascimento de Jesus. E em 1224, 2 anos antes de sua morte, no Monte Alverne, retirado em oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo, teve a visão de um serafim alado. E ali, em seu próprio corpo, recebeu os estigmas e as sagradas chagas da paixão de Cristo. Ele foi o primeiro santo na história a carregar visivelmente as marcas de Jesus, tornando-se, verdadeiramente, um Alter Christus, outro Cristo. Após os estigmas, a saúde de Francisco deteriorou-se rapidamente. Ele carregava em seu corpo o peso de sua identificação com o sofrimento de Cristo. No verão de 1225, já muito enfermo, e sabendo que lhe restavam apenas semanas de vida, ele proferiu uma das frases mais belas de sua existência, um ato de suprema fé e confiança. Bem-vinda, irmã morte. Ele não temia o fim, mas o abraçava como a uma velha amiga. Pediu para ser levado de volta à Porciúncula, o lugar onde tudo começou. Ao chegar à planície, mesmo debilitado, lançou sua bênção sobre Assis. Em seus últimos dias, ditou seu testamento, um alto testemunho inestimável de sua vida e propósito, reafirmando sua adesão radical ao Evangelho e à pobreza. Na tarde de 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, Francisco faleceu. Partiu deste mundo. Seu corpo foi sepultado na igreja de São Jorge, em Assis, no dia 4 de outubro. A entrega de São Francisco de Assis, sua alegria na dor, sua total confiança na providência, são legados eternos.
Se a história deste homem te inspirou a buscar mais fé e esperança, convido você, mais uma vez, a se inscrever em nosso canal, para que possamos juntos aprofundar nossa conexão com as histórias que moldaram nossa fé e nos guiam hoje. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Apenas 2 anos após sua morte, em 16 de julho de 1228, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais, da ecologia, e principal padroeiro da Itália. Mas seu legado transcende títulos e atribuições. Francisco de Assis nos convida a uma revolução do coração. Ele nos mostra que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de entregar. A verdadeira glória não está nos aplausos do mundo, mas na humildade de servir. Ele nos lembra que a igreja não é feita de pedras, mas de almas, que na fragilidade, se abrem para o amor de Deus e para o próximo. Sua vida foi um clamor para que vivamos a fé não como uma teoria distante, mas como uma verdade encarnada, cotidiana, que nos leva a beijar o leproso, a abraçar a pobreza e a encontrar a alegria na simplicidade. Pense na sua própria vida. Onde está o seu espoleto, o seu leproso, a sua São Damião? Onde o Senhor te chama a reconstruir, a amar, a entregar-se? A história de São Francisco é um convite eterno a vivermos a fé com a pureza e a radicalidade do Evangelho. Que a sua luz continue a iluminar nossos caminhos, inspirando-nos a ser, também nós, arautos do grande Rei. Qual foi o momento na vida de São Francisco que mais tocou seu coração? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua reflexão e vamos juntos fortalecer a nossa fé. São Francisco de Assis, rogai por nós.